Então, vamos aqui continuar. Eu não estou muito preocupado com isso. Estou preocupado em dispensar aquilo que Deus tem falado comigo, tá bom? E alertar e conclamar o povo de Deus, a igreja de Deus, para se arrepender, para se voltar para Ele, para buscá-lo de todo o coração. Ok? Voltar para Apocalipse. Vi tronos, né? Apocalipse, capítulo 20, verso 4 aqui, né? Fala que viu tronos, depois ele fala que viu as almas que foram decapitadas. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Então, ele viu essas almas. E aqui ele vai dizer então, ó, eles ressuscitaram, né? E reinaram com Cristo durante 1000 anos, certo? Então, esses que foram decapitados, vejam, eles vão reinar com Cristo por 1000 anos. Vejam, é isso que você tem que crer, certo? E é isso o que você deve se agarrar e ser fiel, tá bom? Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completarem os 1000 anos. Então, depois dos 1000 anos, vão ressuscitar os outros. Esses aqui ressuscitaram agora, tá bom? Que outros? Bom, vários outros. Mas vamos pensar aqui, tá bom? Eu quero te mostrar uma coisa. Veja, ele diz aqui, ó. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Veja bem, esta é a primeira ressurreição. Lembra que quando nós lemos em Coríntios, lá em Coríntios diz que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, ele disse, de maneira nenhuma, de modo algum, precederemos, vamos antes dos que dormem, dos que estão mortos. Aí ele fala, vamos voltar lá, porque isso é importante. Você precisa ver isso aqui, para que ninguém te engane, certo? Veja bem. Aqui é 1 Tessalonicenses 4, né? Veja. Versículo 16, no final. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Lembra? Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Veja bem, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, vamos... Se nós não tivermos sido decapitados, se nós tivermos continuado vivos, porque parte da igreja vai ser morta. Parte da igreja vai para a prisão. Quem tiver que ir para o cativeiro ir lá. Porém, pode ser que ele seja morto lá também. Mas uma parte da igreja, a Bíblia diz que é levada para o deserto, né? E lá no deserto vai ser alimentada, cuidada por Deus durante os 3 anos e meio, tá bom? Lá diz, no capítulo 12 do Apocalipse, aquela mulher, né? Seria muita coisa para falar sobre ela e sobre aquele capítulo. Porém, quero que você entenda o seguinte. Aquela mulher que aparece no Apocalipse,
capítulo 12, ela é, na minha opinião, pelo que eu entendo, vamos dizer assim, e me parece bastante óbvio, eu poderia explicar e mostrar, mas, bom, não vai ser possível agora. Mas depois você estude por si mesmo. Me parece que ela seja uma combinação da Jerusalém celestial, ou seja, da igreja que já está com Cristo. Porque primeiro ela aparece no céu, certo? Grávida lá do filho varão e tal. Mas depois ela está na terra, tá? Então, a igreja, o corpo de Cristo, tá? Do qual Maria era uma figura do corpo de Cristo. Por isso também, às vezes os católicos interpretam aquele capítulo com Maria e Jesus, né? A mulher e o filho varão, e tal. Mas na verdade não creio que seja isso, né? Nem faria sentido, na verdade. Porque a Maria, assim como Jesus, né? Ela gestou Jesus dentro dela. Assim também a igreja é a casa de Deus e tem Jesus dentro de si, né? No espírito, né? Então, por isso Maria às vezes parece uma figura da igreja, tá? A mulher, né? De Deus, né? Voltando então à ideia da mulher lá, depois ela está na terra. E o dragão, que é então o diabo e Satanás, como a gente viu, ele quer devorar. Primeiro ele queria devorar o filho da mulher, o filho varão, não consegui, o filho varão foi para o trono. Depois ele quer devorar a mulher. Porque ele está no céu, ele desce para a terra, né? Ele é expulso do céu quando o filho varão chega lá, ele desce para a terra. E ele quer pegar a mulher agora, só que a mulher que está aqui na terra, não mais que era a mulher que estava no céu, né? E aí, essa mulher que está na terra, é dado para ela asas de águia e não sei o quê, e ela é levada para o deserto. Deserto significando lugar isolado, tá? Não deserto do Saara, não. Deserto, lugar não habitado, tá bom? E aí ele tenta, né? Lança um rio para pegar ela, não sei o que, a terra abre, né? Ele tenta, de alguma maneira, pegar essa mulher, e Deus cuida dessa mulher, guarda essa mulher. E é dito que Deus vai sustentar essa mulher por 3 anos e meio. Não sei se é 1260 dias ou, como eles falam, 42 meses. Qualquer uma dessas questões é 3 anos e meio, tá bom? Deus fala de diferentes formas para ficar claro que ele não está dizendo outra data, outra época, outro, né? Ele está definindo, ó, são 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Ele usa várias formas de cronometragem desse tempo aí, tá bom? Para ficar bem claro qual é o tempo. Então, a mulher, ela fica lá e ela é alimentada por Deus aquele tempo todo. Entende? O tempo todo que vai durar o governo do anticristo nesse mundo, tá bom? Então, parte da igreja vai ser preservada, né? Bom, eu não sei que parte é essa, mas talvez mulheres ou crianças, certo? Famílias com crianças pequenas, talvez idosos, né? Não sei. Mas o que importa é que uma parte vai para lá. Porém, no capítulo 12 lá diz que o dragão, depois que ele não consegue pegar essa mulher está protegida, diz que ele vai fazer perseguição, guerra, deixa eu ver aqui o termo certo que ele usa, mas diz que versículo, capítulo 12, versículo
17, né? O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Ou seja, tem aquele filho varão da mulher no céu que subiu ao trono, mas a mulher, que é a igreja, tem outros filhos fora aquele que está no céu lá, sendo gestado lá, tá bom? E essa mulher, então, tem outros filhos. É engraçado, né? Mas você sabia que a Bíblia chama, né, que a Jerusalém de cima, ou a Jerusalém do céu, de nossa mãe, né? Nossa mãe, entendeu? Se Deus é o nosso pai, Jerusalém é nossa mãe, tá bom? Fica aí para você pensar sobre isso, né? Mas então aqui diz que a mulher tem outros descendentes. Mas olha que interessante que ela diz sobre os descendentes da mulher. Os que obedecem aos mandamentos de Deus se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Tá vendo? Então, o dragão que não conseguiu alcançar a mulher vai fazer guerra aos santos, guerra aos que obedecem os mandamentos de Deus e são fiéis ao testemunho de Jesus, tá bom? E é por isso, então, que como ele vai fazer guerra a esse povo? Disso. E o dragão, no final do capítulo 12, verso 18, né? Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. O dragão se põe ali e do mar surge a besta, tá bom? Não há tempo da gente conversar sobre isso, né? Porém, a besta, que representa o governo do anticristo, ela vai fazer guerra aos santos, tá bom? Isso pode ser um pouco estranho, né? Guerra aos santos, perseguição, né? De certo modo, os santos deveriam, em nossos dias, se render. Não haveria guerra, haveria massacre, né? Simplesmente um governo iria matar os santos, tá? Mas ali está escrito que é uma guerra, tá bom? E isso seria um assunto um pouco mais longo, demorado, mas tem a ver com aquelas duas testemunhas, né? Que estão no capítulo 11, antes do capítulo 12 e 13. Você tem lá o capítulo 11, tá bom? No capítulo 11, você tem duas testemunhas de Deus, né? E a princípio, aquelas duas testemunhas estão em Jerusalém. E elas vão profetizar, né? Mas de um modo muito diferente, né? Não vão ser suaves.